O povo, você presente. Vertical SA. Olá, boa noite, eu sou Jocélio Leal e este é o Vertical SA, a revista de economia e negócios da TV O Povo. Não chame mais a energia eólica de alternativa. Hoje no Brasil, a energia dos ventos já responde por 1,5% da matriz total, mas até 2020 será 12%. E o Ceará é destaque como produtor e também como fornecedor de serviços. Sobre atuais e futuros negócios com o vento, vamos conversar com dois executivos do setor, Rony Nihomatsu e Carlos Rigailo. Agora, no Vertical SA. O Brasil vive um ótimo momento no setor de energia eólica e o Ceará é destaque como estado que produz ventos e também como sede de importantes fornecedores da cadeia eólica. Vamos conversar sobre esse cenário atual e sobre o futuro com o gerente de projetos do setor de eólica da Macroengenharia, Rony Nihomatsu, e com o gerente nacional, também da Macroengenharia, Carlos Rigailo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. E eu começo perguntando a vocês o seguinte: eu falei na apresentação que o Ceará é referência não só como um estado que tem um grande potencial eólico, né, os leilões demonstram isso, mas também como um grande fornecedor. Vocês são uma empresa sediada no Ceará e que atendem a projetos no Brasil inteiro, é isso? A nossa matriz é sediada aqui em Fortaleza, ela já tem 35 anos de existência, assim como a gente tem filiais no Nordeste e no Norte do país, isso em Manaus, Maranhão, aqui no Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo também. E aí nós temos também não só toda a parte da qualificação dos equipamentos como fornecedores que nós fornecemos hoje. A Marco vem evoluindo no fornecimento das máquinas em si, para atendimento a esse mercado e de mão de obra. E com relação a esse momento bom do setor que eu falei, estamos falando aqui de leilões que já tem alguma regularidade, aqui a acolá demora, mas acaba saindo, enfim. Você como gerente de projetos, o Nihomatsu, você naturalmente acompanha isso no seu cotidiano. O que o Ceará, na sua visão, hoje precisa para ser um estado sólido como mercado de eólica, além do potencial natural que ele tem? O que, na sua visão, falta para que a gente decole com mais velocidade? Vamos lá. Consideramos que dentro do mercado nacional, ele já ocupa uma posição expressiva. Nós já estamos, felizmente, mas como você mesmo disse, falta ainda chegarmos a alguma coisa para alcançar a maturidade de mercado. E é isso que falta principalmente. A maturidade que nós precisamos alcançar como Estado é o desenvolvimento, um maior desenvolvimento, uma maior facilidade, um maior apoio e incentivo, desde órgãos municipais, do município e do Estado, e para vários municípios do Estado, para fomentar isso ainda muito mais. Basicamente, infraestrutura. Infraestrutura são rodovias, são estradas em boas condições, são sistemas de armazenamento, são portos em boas condições, com capacidade para absorver isso. Então, basicamente, é infraestrutura e um dos pontos principais é mão de obra. A mão de obra, o assunto mão de obra nós podemos conversar horas a fio, mas basicamente é treinamento, capacitação de mão de obra. Em que medida isso é papel do Estado, formar mão de obra para o mercado? Por que o mercado não resolve essa demanda? Eu faço uma provocação. Lógico, que perfeito. Se estende não só ao setor de vocês, mas a diversos setores, né? É um clamor geral, mão de obra capaz de atender. E por que o Estado tem que dar conta disso, então, Nihomatsu? Porque não é só o Estado, vamos lá, não é só o Estado. Em termos de mão de obra, é um conjunto de ações que precisam ser tomadas para que nós tenhamos essa mão de obra. Quando eu falo o Estado, é que tem que haver, através da Câmara do Comércio, através das Secretarias de Desenvolvimento, trabalharmos juntos aos formadores dessa mão de obra técnica. E nisso o governo tem parte e tem a habilidade e tem o poder nas mãos até de fazer isso acontecer. Por exemplo, a iniciativa de uma pequena escola técnica, ou federal, ou estadual, ou os cursos técnicos aplicados hoje, até mesmo, por exemplo, o Senai, trabalhando individualmente,
vai ser muito difícil alcançar aquilo que nós precisamos. Ao contrário, se o governo se mobilizar e conseguir aglutinar todos os interesses, trabalhando com todas as partes, certamente será muito mais proveitoso e conseguirmos o que a gente precisa hoje no mercado. Bom, o Nihomatsu falou da questão da infraestrutura e eu pergunto, em que medida hoje, qual o tamanho do peso, por exemplo, das nossas rodovias, como obstáculo, né, literal para a atuação, por exemplo, da Macro, que trabalha fazendo logística, transportando grandes hélices, grandes equipamentos. Como é que isso hoje interfere no negócio de vocês? A infraestrutura praticamente instalada hoje no nosso país, ela vem de encontro praticamente onde estão os locais, onde os parques eólicos são instalados, né? Geralmente são áreas bem remotas, né? Até de difícil acesso. O acesso é feito exatamente a partir do projeto do Exatamente. parque. Exatamente. Pelo próprio estudo do potencial eólico que existe, né? Então esse acesso, ele fica, de certa forma, precário, né? Em termos de estrutura, e as estradas não foram preparadas para receber essa carga e pesos e dimensões elevados, né? Então, a infraestrutura hoje que existe para escoamento, seja ele das fábricas ou dos portos, para esses sites, né, na realidade, ele fica um pouco aquém, causa e gera alguns impactos com a chegada desses componentes nas localidades onde os sites estão instalados, né? Além do que há um contrassenso, né? Porque tudo aquilo que ele traz em termos de necessidade de recurso a ser desenvolvido para que as estradas sejam desenvolvidas para o escoamento dessa chegada dos componentes, mas principalmente e fundamentalmente do que ele gera até de oportunidade e riqueza para a região onde é instalado. Então, não só a infraestrutura que você hoje detém e que você precisa melhorar ela para que você consiga viabilizar os projetos hoje nas localidades onde eles se encontram, mas é um antagonismo, porque você acaba gerando recursos para a região, acaba aproveitando a mão de obra que existe dentro da localidade, faz com que a população em si possa usufruir disso. Então, se tem uma dicotomia, vamos dizer assim, né? O próprio, aquilo que tem de incentivo para a região, mas ao mesmo tempo você precisa ter essa estrutura, ela focada para que ela possa permitir a instalação e o custeio, inclusive, né? Os custos dos projetos hoje são elevados, porque a maioria das soluções você não consegue ter um fabricante do lado do site onde vai ser instalado, né? Então, o escoamento da produção dos portos, ou o transporte em si rodoviário, que é predominantemente no nosso país, né? Em torno de 83%, 84% do transporte é rodoviário. Então, você não tem uma facilidade muito forte aí na parte marítima. Isso requer rodovias que estejam preparadas, os pedágios praticamente não estejam tão fortes aí quando você traz os componentes do sul e do sudeste, e também para que você tenha fornecedores mais próximos desse potencial eólico, que se concentra muito aqui no Nordeste. Por falar nisso, né, Nihomatsu, eu queria que você descrevesse assim, em linhas bem sucintas, como é que é o trabalho da empresa como a que você gerencia, no caso a Macro, uma empresa cearense. Vocês são contratados por quem? Como é que funciona o trabalho de vocês? Em linhas gerais, como é que atua uma empresa como a de vocês no setor eólico? Perfeito, José. Basicamente, nós somos contratados, na grande maioria, vamos dizer que 99%, são de fabricantes de aerogeradores. Os proprietários dos investimentos, ou os investidores que vão investir em energia eólica. Ele foi para o leilão, ganhou. Ele foi para o leilão, ganhou, passou por todo o processo. É escolhido daí, a partir daí, o fabricante. E esse fabricante é que veio nos procurar para formarmos parcerias, para nós prestarmos o serviço de movimentação de cargas horizontais e verticais, e é aí que nós entramos. Então, no caso basicamente é com fabricantes. Portanto, pode ser a Siemens, pode ser a Forlander. Todos eles. Né? Ele ganhou a concorrência daquele investidor, Isso. vai fornecer o equipamento. Perfeito. Aí vocês entram no sentido de que, olha, preparei a turbina, preparei a hélice, no caso, pode ser também a Aeres está fazendo aqui também. Isso, fabricante de pás aqui. Muito bem, então você é contratado para levar esse equipamento lá da fábrica dele para o sítio. Também, exato. Não é? Para vocês, enquanto negócio, é mais interessante ter uma indústria longe do parque. Vocês, naturalmente, para vocês é negócio, vocês estarem longe. Em que medida para vocês como eu estou falando, né, é mais interessante ter empresas fornecedoras aqui no Ceará mesmo?
Com certeza. Como é que funciona? Principalmente porque, ao chegar no período de construção, o período de construção é o último período. Em como todos os projetos, desde a viabilidade técnica, estudo de viabilidade técnica, ao estudo econômico-financeiro do projeto, a parte de engenharia de projeto, a última parte é a construção. Portanto, com os preços e prazos já delimitados muito anteriormente, normalmente é o final da linha. Nesse final de linha, a pressão por prazo é muito grande. Portanto, estando mais longe, não é uma questão de nós termos o interesse porque somos transportadores. Não, nós temos que atender às expectativas e necessidades dos nossos clientes. Passa por vários outros conceitos antes de entrar. Por que eu quero do lado? Você sabe por que não está do lado? Por exemplo, por que nós temos tantas fábricas espalhadas hoje de diversos fabricantes no Brasil? Estima-se, a literatura nos diz, as informações e está constatado, que nós temos aí previsto para o Ceará 6 fábricas ou de aerogeradores, ou de pás, ou de torres. Algumas já em operação, outras são planejamento. Qual é o diferencial disso com outros estados, por exemplo? De ter tudo isso mais próximo, para ser mais ágil, para que o projeto tenha menos risco, enfim, para que você consiga fazer isso com menos tempo, com mais qualidade, com mais segurança. Para não ter que uma pá, vamos supor, um componente, tenha que atravessar praticamente o país, 4.000 quilômetros para chegar até aqui. É porque as fábricas não estão aqui. Então, pergunte-se, Josélio, aonde é que está o incentivo para que essas indústrias estejam aqui? Eu acho que esse é um dos pontos-chave. E a propósito disso, vou chamar o intervalo agora, vou fazer uma outra pergunta no próximo bloco, diz respeito a isso. Pernambuco, por exemplo, não é um estado de referência na produção de ventos, mas tem uma política muito agressiva. Perfeito. Sob o argumento de Correto. que eles estão estrategicamente localizados e que vale a pena, portanto, construir lá. Eu queria saber de vocês que são players do mercado, como é que vocês veem a política do Ceará comparando com Pernambuco, especificamente em eólica. Daqui a pouco eu pergunto, então. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco eu volto a conversar com o gerente de projetos da Macro Engenharia, Roneni Romatsu, e com o gerente comercial também da Macro, Carlos Rigailo. Depois do intervalo, até já. FOB é uma abreviação de uma sigla em inglês em que identifica mercadorias onde a responsabilidade do exportador vai até o momento em que essa mercadoria está dentro do navio. A partir daí, fica por responsabilidade do importador. E eu volto a conversar com o gerente do setor de eólica da Macro Engenharia, Roneni Romatsu, e com o gerente comercial, Carlos Rigailo. Rigailo e Romatsu, eu deixei uma questão no bloco anterior que diz respeito ao seguinte: comparando o Ceará a Pernambuco. Pernambuco teve na Brasil Wind Power há pouco tempo, vocês estavam lá também nessa feira, no Rio, há uns 2 meses mais ou menos. Isso, perfeito. Pernambuco montou um belo stand na feira, eles têm funções dentro do órgão de atração de investimentos só para energia, só para determinado segmento. E o argumento principal do Estado é o seguinte: nós não temos tanto vento assim, por enquanto, que estamos medindo, segundo eles, mas a gente é estrategicamente bem localizado no Nordeste. A gente pode atender bem o Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia, enfim. E aí, finalmente, a pergunta: qual é a leitura que vocês fazem dessa política de atração de negócios para essa cadeia do Ceará, comparando com Pernambuco? Especificamente, são os incentivos para que essas fábricas... vamos lá, é um processo. Primeiro, os portos foram preparados, o porto de Suape foi preparado para isso e está em preparação para isso. Isso traz um enorme diferencial. Como é que se prepara um porto pré-eólico? Diz respeito ao berço, formato? Logística, é espaço. Estamos tratando de grandes componentes. Uma pá eólica menor que tem hoje são 48 metros. A tendência é raio de 100 metros de diâmetro. Para quem é leigo, a pá é uma daquelas hélices. Exatamente, é uma das pás do catavento, né? É uma das partes do catavento, vamos colocar assim. Pode não se ter a dimensão, e normalmente não se a tem, mas quando você está frente a frente com um aerogerador de 80 a 100 metros, é enorme. A sua perspectiva, você enxerga ela muito. E quando você transporta por componente, e por se tratar de grandes componentes, nós precisamos é necessário muito espaço, né?
É muito espaço no navio, é muito espaço no porto, enquanto você não tira do porto. Essa logística, essa preocupação foi um grande diferencial para Pernambuco, que se preparou talvez um pouco melhor do que os outros estados. Caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte, né, com determinados incentivos, não em termos de porto, mas incentivos incentivos à produção e ao mercado local. Mas especificamente de Pernambuco, além do porto, foi um incentivo de trazer as empresas, terem atrativos para que as empresas se colocassem próximo de onde ocorrem. Então, as fornecedoras dos equipamentos. As fornecedoras dos equipamentos. Então, a linha produtiva, a cadeia produtiva está mais próxima da infraestrutura de porto e de lá, como você disse, é o centro, é um ponto médio para sair de vários estados. Então, ela pode ir tanto para norte e nordeste como sul-sudeste. Estrategicamente está muito bem localizado. Agora, vamos pensar então em termos comparativos, como você falou. Em termos o Ceará pode fazer, em termos de Ceará, nós temos 2 grandes portos, né, que estão em processo de melhoramento. Isso é óbvio, isso é fato, eles estão em processo de melhoramento, mas poderia talvez ter sido alavancado antes. Nós poderíamos ter umas políticas melhores antes. Então, o porto de Mucuripe, por exemplo, é um, e o porto de Pecém. Vocês recebem equipamento pelo Mucuripe também? Também. Ah, é? Pelos dois portos. Então veja que de vez em quando nós temos aqueles grandes componentes, nós não temos nem às vezes como sair. É uma carreta e vários carros escoltando, né? Eu tenho certeza tem um protocolo, né? Eu tenho certeza que você, os habitantes aqui, os telespectadores, já sentiram ou já tiveram, né, a oportunidade de ver esses grandes componentes passando muitas vezes de madrugada, que é o horário permitido para se transitar, para que não se afete a vida, né, o cotidiano. Sim. Então eles passam de noite, com segurança, com batedores, etc. Essa é uma grande realidade. Então, fomentar a indústria, trazer atrativo para que a indústria fique mais próxima. E o potencial eólico, nós somos um dos principais potenciais eólicos nacionais e da América Latina, não só. Sim. Não é só no Brasil. A geografia, nesse caso, ajuda a gente, né? Com certeza. Se não ajuda tanto quanto a logística deles, ajuda a localização. O fato de nós estarmos aqui, por exemplo, da macroengenharia, genuinamente cearense, que está aqui, que faz enormes investimentos, são mais de 1.000 funcionários, ultrapassamos recentemente a casa de 1.000 funcionários, e estamos em uma progressão, são um crescimento de 300% em 5 anos. Nós estamos, que já aconteceu. Estamos projetando o crescimento de duplicar a nossa capacidade em 3 anos. Isso corresponde a 35%, 33% ao ano. Ou seja, o investimento está sendo feito, nós estamos aqui, estamos no lugar certo, na hora certa, com o corpo técnico certo e com vontade de fazer. E principalmente com competência para fazê-lo. Estamos longe de alcançar a excelência? Sim, estamos. O mercado todo está distante de acontecer isso, mas está progredindo, nós estamos chegando lá. Aí, Rigailo, agora trazendo essa questão para você, e os investidores internacionais? O mundo, ele trabalha eólica há bem mais tempo que o Brasil, então, de que modo essa expertise, essa experiência internacional tem interagido com o Brasil, seja como investidor, seja como fornecedor? Como é que esse cenário hoje se desenha com os personagens de fora do Brasil? São mercados mais maduros, né? Já bem mais desenvolvidos, como a Alemanha e Estados Unidos, né? Que tem o potencial eólico instalado e bem aproveitado, Espanha principalmente também. Porém, a gente tem, nós nos deparamos nos últimos tempos, vamos dizer assim, com uma competição até um pouquinho desleal, eu diria. Hoje você tem, com a crise econômica europeia, a crise global, um decréscimo na utilização dos próprios equipamentos, dos guindastes, né? Aonde você tem uma empresa estrangeira trazendo os equipamentos para o Brasil, ela tem alguns incentivos, ou seja, ela traz um equipamento já com mais de 10 anos, que não tem colocação no próprio mercado europeu e nem no seu país de origem. Já está obsoleto lá. Ou seja, ele acaba aproveitando e trazendo para o Brasil. E o pior, ao entrar no Brasil, na modalidade, por exemplo, de importação temporária,
ele acaba recolhendo ao mês 1%, vamos dizer, de impostos, vamos dizer, sobre essa importação temporária, que leva em torno de 8 anos e 3 meses, mais ou menos. A empresa brasileira não, ela tem que pagar 100% da carga tributária para desembaraço e os impostos no ato, e não tem esse prazo que as empresas estrangeiras têm. Então ela concorre com esse privilégio com vocês que têm que mobilizar dinheiro para trazer o equipamento. E o nosso equipamento é novo, com alta tecnologia embarcada. É todo importado o equipamento que vocês usam? Todo ele importado, ele preferencialmente utiliza 2 equipamentos de 2 marcas e automaticamente ele tem uma tecnologia embarcada voltada para o mercado eólico. Então a Macro se preocupa muito isso, até pelo know-how que ela já possui de instalação dos parques eólicos com grandes fabricantes, né, mundiais, e pelo know-how e experiência que ela possui. Não só ela, como os nossos concorrentes brasileiros, né, acabam trazendo às empresas estrangeiras mão de obra para operar esses equipamentos, e que é como se fosse uma transação perante o Ministério do Trabalho, como transferência de tecnologia ou assistência técnica, que não tem incidência dos encargos sociais. As empresas sediadas no nosso país têm os encargos sociais, que estão na ordem de 83% a 85%. Então, há um descasamento que nunca uma empresa estrangeira vai conseguir competir em questão de igualdade com a brasileira. Então, o que precisa ser feito? Ou se dá as mesmas condições de igualdade para as empresas sediadas no país, ou se leva as mesmas condições que as empresas brasileiras têm para a entrada desses equipamentos, dessa mão de obra aqui. A concorrência a gente não tem medo, a gente tem uma questão de igualdade para a disputa no próprio mercado. Ou seja, você não está me falando aqui de fechar o mercado para criar uma reserva, você está falando de condições mais justas. Igualitárias, ou seja, ou você dá um incentivo ou então se iguala para as empresas estrangeiras. Quem é que vem para o Brasil, permite, quais são os países que mais têm empresas atuando e disputando esse mercado nessas condições com vocês? Preferencialmente Espanha, né? Que não estão nada bem, né? Lá. Exato. Bélgica está vindo também para cá. Algumas empresas da Alemanha, mas preferencialmente Espanha. Então, estamos falando que além dessas condições tributárias, o pessoal utilizado na operação também vem de fora ou eles contratam aqui? Essencialmente o operador do guindaste especificamente, né, que é o produto principal na parte da instalação e liçamento. Esse operador ele vem da própria empresa, ele é uma mão de obra como se fosse transferência tecnológica. É um estrangeiro também? O operador, o ajudante, o supervisor, o gerente da obra também é deles. Qual o limite de tempo que ele pode ficar no Brasil? Que consta em torno de 6 meses, mais ou menos aproximadamente. Porém, a renovação dos vistos, troca dessa mão de obra, e o que é pior, né? Todo o recurso gerado, às vezes com financiamento do próprio Banco Federal, BNDES, por exemplo, ele acaba gerando divisas não para o próprio país, ou seja... Vai com o balanço de pagamentos como para baixo, né? E afeta a balança comercial de forma negativa, então esse recurso vai para fora e não é utilizado aqui dentro do próprio país. Ok, eu vou ter que concluir perguntando a vocês o seguinte: quais são os projetos da Macro hoje, não só no Ceará, mas fora daqui também? Vocês, como a gente já demonstrou, são fornecedores desse mercado. Vocês, para darem conta desses clientes de fora, vocês têm que montar times nos estados? Como é que vocês fazem? Como é que está hoje esse planejamento de vocês? Nós temos que nos adaptar às condições e às exigências do cliente em termos de quantidade de equipamentos e mão de obra. Então, um investimento muito forte em equipamentos e muito forte na capacitação, treinamento e capacitação e qualificação da mão de obra. Isso é feito aqui no Ceará ou vocês fazem em cada praça onde vão atuar? Não, a macroengenharia, saindo na frente e vendo a necessidade do mercado, tem um centro de treinamento específico em eólica. Aqui no Ceará? Já atuamos, já no Ceará. Então, mesmo que vocês atuem, por exemplo, no projeto na Bahia ou no Rio Grande do Sul, se for o caso, o pessoal é treinado aqui? A formação da mão de obra, do core, da mão de obra principal, ela é feita aqui. A política social da empresa, quando nós chegamos em determinados locais remotos, etc., é aproveitar tanto quanto possível mão de obra local. Faz mais sentido, né? Lógico. Por custo e do próprio programa social, de dar incentivo para que essas pessoas... eu não sei se as pessoas sabem, mas desde o proprietário de todas as empresas envolvidas, e a Macro é uma dessas, tem políticas sociais para cada local aonde chega. Para criar um ambiente favorável, não só em termos econômicos, mas também na vida social, porque o impacto social é muito grande. E vocês é que estão lá na ponta convivendo com Exatamente. A comunidade. Vocês e a empresa que vai construir, no caso, né? Exato. Exatamente. A construtora que faz a obra civil. É o fornecedor do equipamento, né? São várias empresas que fornecedores de equipamento, é o investidor ou o proprietário. Então tem de civil, tem de elétrica, tem a de construção, a
parte de elevação de cargas, etc. Somos nós, de transporte, etc. Então, são pequenos municípios que, às vezes, saem e tem uma população flutuante, vamos dizer, de 500%, de 1000%. Só para concluir, só uma curiosidade. A gente está falando aqui de expansão de potencial até 2020, 12% da matriz deve ser eólica, a projeção da Beólica, enfim. Quando a gente chegar bater no teto, quando é que esse mercado bate no teto? E aí o que é que vai ser desse segmento depois? É o momento de renovar equipamento, trocar pá, etc. É isso que é o futuro dessa cadeia eólica no Brasil? 30 segundos para você explicar isso. Na realidade, você tem não só a instalação, como também a manutenção desses parques. Mas eu acredito que chegar em 12%, e alguns dizem até 15%, 16% em 2020, eu acho que esse mercado tem muito ainda a render. Ou seja, ele tem muito a que gerar em termos de recursos, né? A capacidade eólica do país chega em torno de 300 gigawatts, né, de potência. A gente tem 2 agora, né? Pois é, a gente vai chegar a 2,3 agora em 2012. A gente está muito longe disso. Acho que 2020 não seria o teto. A gente não vai bater no teto. Okay. Agora, é importante aproveitar exatamente os próprios recursos que a gente tem, naturais, que não tem tanto impacto ambiental, né? Acho que a energia eólica é uma energia pura, que não gera tanto resíduo, tanto impacto assim ambiental. E acho que voltado para essa solução que eu acho que a humanidade tem que caminhar, né? Okay. Eu acho que é por aí, em termos de economia e geração de recursos, que pode estar gerando uma energia limpa, né? Que tem que ser incentivada. Ok, obrigado Rigailo, obrigado Márcio, boa sorte então lá na Macro. Ok. Eu conversei com Carlos Rigailo e com Rony Nihomatsu, gerentes da Macro Engenharia, fornecedora do setor eólico aqui do Ceará. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco vamos conversar sobre o mercado de agências de viagens. Eu recebo aqui no estúdio Henrique Sérgio Abreu, diretor da Casa Blanca Turismo. No quanto custa um sofá. Na agenda positiva, a história de Reinaldo, um aposentado que resolveu abrir uma soparia depois do intervalo. Vertical SA. Chegamos ao final do Vertical SA de hoje. Até a próxima terça-feira, 7 da noite, aqui na TV O Povo. Você vê a reprise no horário executivo, quarta, 7 da manhã. E também 1 da tarde. Na sexta-feira, também tem Vertical SA às 11h15 da noite. No domingo, horário alternativo, às 11 da noite. Calypso FM, Vertical SA em 4 edições diárias. No Jornal Povo, você lê a coluna todos os domingos. Até a semana que vem, boa noite. A melhor coisa que eu possuí nessa vida foi teu amor sincero que foi meu amor, Parabá. Mas eu fugi sem te oferecer a despedida, Parabá. Talvez pensando de causar soluços e dor, Parabá. Pensei que fosses talvez mendigar meus carinhos,